Muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Fé TV, que traz sempre um vaso contando a sua história, um vaso de Deus. E hoje conosco a nossa querida Diva Kadoshi. Diva, seja muito bem-vinda. Obrigada, minha pastora Nazaré. Eu que agradeço o convite. Nós estamos aqui para falar do grande amor de Deus, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele pode fazer, não só na minha vida, mas na vida de todos aqueles que estão acompanhando o Pode Fé TV. Diva, para aqueles que não te conhecem, quem é a Diva Kadoshi? Diva Kadosh é uma mulher que foi resgatada do mundo das drogas, da prostituição, e hoje canta e encanta, né? A gente está aí fazendo um trabalho nas redes sociais, mas assim, Jesus me tirou do submundo das drogas e através de um centro de recuperação, e hoje eu estou aqui para dizer que há uma luz no fim do túnel. Você me contou um pouco da sua história. E Sim. quando você olha para trás e vê aquela menina de 9 anos que foi ferida e abusada dentro de uma igreja. Para mim, é um pouco difícil falar sobre isso, é um tema bastante complexo, afinal de contas, eu era apenas uma criança, e por estar em um ambiente de igreja, a gente nunca imagina que a gente vai passar por uma situação de abuso sexual. Então, a minha família ela acreditou em alguém que se dizia crente e que me levava para sua casa junto com outras crianças. Era um membro da igreja? Era membro da igreja, essa pessoa. Ele não está mais vivo, vamos deixar claro aqui. E dentro desse lugar, a gente aprendia a fazer os doces, só que depois ele liberava as outras meninas e abusava sexualmente de mim. O que eu posso dizer para aquela menina é que, graças a Deus, deu certo. Foi difícil, né? Sinto muito a compaixão, é difícil olhar para trás, mas se hoje eu pudesse olhar para aquela menina, eu olharia e dizia: graças a Deus, passou, e que bom que você superou e sobreviveu a tudo isso. Diva, em algum momento você chegou a culpar a Deus com o que aconteceu com aquela menina de 9 anos? É muito difícil, né? Como eu sempre digo, é muito difícil falar sobre isso. Mas antes de eu ser crente, em alguns momentos sim, eu me questionei o porquê que eu passei por aquela situação. Afinal de contas, quando a gente não tem Jesus, é muito fácil a gente querer culpar, procurar um culpado por circunstâncias ruins e tentar culpar a Deus. Em alguns momentos, sim, eu culpei a Deus, mas acredito que foi por falta de maturidade e de entendimento, né? Afinal de contas, Deus não tem nada a ver, né? Ele só quer o melhor para nós. Diva, toda essa sua experiência, infelizmente ruim, que você teve na infância, teve alguma repercussão muito negativa na sua vida, na sua construção da sua maturidade? Com certeza. Eu cresci muito revoltada e desacreditava, porque o ambiente que era para me trazer algo de bom, que é a igreja, hoje a gente cria os nossos filhos na igreja justamente com a expectativa de que eles cresçam E estão no e melhor aprendam caminho, e é o justamente melhor e caminho. façam boas escolhas, o que não aconteceu comigo. Porque além do abuso sexual que eu sofri, dentro da minha casa, apesar de minha mãe ser uma mulher evangélica, a gente não tinha aquela união. A minha família não era unida e a gente também sofria violência, porque minha mãe ela foi criada, ela vem de um contexto familiar de violência. Ela apanhou muito, né, na infância e isso repercutiu no comportamento dela comigo. Então, quanto mais eu apanhava, mais eu ficava revoltada. Então, já tinha um abuso. Esse histórico E aí agressivo veio, familiar. veio a violência familiar, não tinha diálogo. Então, tudo isso causou muita revolta em mim, ao ponto de ela começar a me chamar para ir para a igreja durante a adolescência e eu já não querer mais. Eu não gostava de ir para a igreja. E em relação ao vício, o que foi que o inimigo construiu na sua mente e que você cada vez mais foi mergulhando nesse mundo das drogas? Na adolescência, eu passei para o ensino médio e ali eu conheci algumas pessoas. A gente não pode culpar só as más companhias. Eu sempre fui uma mulher uma criança, uma adolescente muito aventureira, tinha muitas curiosidades. Então eu queria desbravar o mundo. Dentro da minha casa, por ser humilde, a gente não tinha condição nem de ter uma TV. Então eu ia para a casa das pessoas para assistir televisão. Dentro da casa das pessoas, a gente aprendeu a fumar cigarro. No ensino médio ali no ICEA, naquele colégio ali, a gente começou a fumar maconha. Então, toda essa revolta que estava acumulada Você foi dentro de mim, mergulhando nesses eu vícios. fui colocando para fora justamente através das drogas. Então, através das más companhias, a gente começou a fumar maconha, a fumar cigarro. Fiquei muito mais rebelde do que o que eu já era. Então, foi uma situação bem difícil, tanto para mim quanto para os meus pais. Em que momento a diva percebeu que estava no fundo do poço
e que sozinha não conseguiria sair. Durante todo esse período da minha adolescência, eu tinha muitas amizades. Eu comecei fumando maconha, cigarro, comecei a cheirar cocaína com mais ou menos uns 14 anos de idade. Até então, eu tinha tudo ao meu favor. Tinha beleza, eu tinha amizades que estavam comigo sempre para tudo. Para onde eu ia, eles estavam comigo. Mas eu conheci uma droga chamada crack, que é uma droga que devasta a Extremamente vida das perigosa. pessoas e levam as pessoas a justamente a uma condição degradante. Foi através do crack que eu comecei a me prostituir, que eu comecei a vender coisas de dentro de casa e eu comecei a viver uma vida completamente muito difícil, extremamente difícil, a ponto de fazer os meus pais sofrerem. E ali eu olhei para mim, me vi sozinha, porque os amigos me abandonaram. As pessoas se afastaram de mim. E eu me vi sozinha a ponto das mães olharem para as meninas que andavam comigo e dizer: não ande mais com ela, porque hoje ela está viciada. Então, assim, foi uma situação difícil e ali eu me vi só. Eu disse: não, eu preciso de ajuda. Eu entendi que sozinha eu não conseguia. Minha mãe me levou para psicólogo. Foram muitas tentativas de mudar, mas nada resolveu. Então, eu entendi que se eu não parasse, eu iria morrer. Como muitos jovens já tinham morrido naquela época. Eu achava realmente que eu seria a próxima. Então, com muito jovem, você teve essa experiência. O Sim, crack tirou muitas coisas de você. Qual foi a principalmente pior coisa que ele tirou que você se recorda até hoje? a minha dignidade, né? As pessoas não me respeitavam mais, a vergonha que a minha família sofria. Então, assim, era muito difícil para o meu pai ter que encarar, ter que acordar cedo de manhã e trabalhar e ouvir piada dos vizinhos e dizer: a filha dela fuma crack, a filha dele se prostitui. Então, o inimigo ele roubou por um tempo, sim, o respeito e a dignidade que eu tinha. Cheguei realmente no mais baixo nível que a sociedade, né, possa imaginar, que uma mulher possa chegar. Foi bem difícil. E como era encarar os seus pais durante esse período que você ficou realmente, né, destoando da família, em caminhos muito perigosos? Como foi a família? Eu não olhava para os meus pais. Primeiro que a gente não tinha essa relação de conversar e de se olhar, né? Então, era uma distância muito grande, não existia diálogo, era aquele ambiente muito violento e era simplesmente eu chegava em casa, tomava um banho, dormia o dia todo e à noite eu saía para as drogas. Então, eu não tinha nenhum tipo de amor pelos meus pais, ao contrário, muitas vezes eu os culpava Por aquela porque situação? eles não tinham condição de me dar a vida que eu queria, às vezes uma roupa, às vezes uma televisão que eu gostava de assistir, eles não tinham condição de me oferecer o mínimo, então eu achava que aquele mínimo eles tinham a obrigação de me dar e quando eles não me davam, aquilo se transformava em um ódio terrível e eu queria descontar tudo isso nas ruas, nas drogas. Inclusive, em uma dessas minhas idas e voltas, né, para a rua para usar crack, eu tive princípio de overdose. Eu quase morri, fui parar no hospital por conta do uso contínuo do crack. Eu usava tanto crack que o meu corpo, ele sentia ânsia de vômito só do cheiro, mas eu não conseguia parar. Então foi muito difícil. Imagina que, né, para um pai, para uma mãe ver a filha nessa situação, era muito difícil mesmo. Você, quando criança, conheceu a Jesus. Como foi esse resgate, você voltar para a casa do pai? Eu recebi um convite da minha própria mãe. Ela vendo o meu estado, já tinha me levado em algumas clínicas de psicologia, de psiquiatria, e a gente conversava acerca dessa minha possibilidade de mudar. E eu dizia para ela: a única forma que eu tenho de sair das drogas é a senhora me colocando dentro de uma grade, trancando e jogando a chave fora, porque eu não consigo. Foi aí que ela, conversando com algumas pessoas da Mas você se igreja, reconhecia como dependente. nessa época eu já estava me reconhecendo como uma pessoa doente, não era mais nem a dependência, eu estava completamente esquelética, eu não me alimentava, eu não dormia, então eu estava irreconhecível. Então, ela conversando com algumas irmãs da igreja, descobriu um centro de recuperação, uma porta de escape. E ali
Eu aceitei porque eu acredito que é importante o viciado aceitar que ele E depende, sozinho não consegue. não consegue, que ele depende de ajuda, seja de familiares, seja da igreja, seja de quem for. O viciado, o dependente químico, ele precisa reconhecer. Então eu cansei de lutar com as minhas próprias mãos e aceitei essa ajuda da minha família. E fui para o centro de recuperação no dia 5 de maio de 1998. Foi o grande dia da minha libertação para a glória de Deus. E foi no centro de recuperação que você teve esse reencontro com Cristo? Sim, foi no Centro de Recuperação Feminino Cristo é Vida, localizado ali em Feira de Santana, que eu entreguei a minha vida a Jesus. Não foi fácil, foi muito difícil. Pensei em sair diversas vezes, inclusive vi mulheres entrarem e mulheres saírem, mas eu permaneci ali, passei mais ou menos uns 2 anos. Era para passar 9 meses. Inclusive, alguém olhou para mim e disse: você não passa 15 dias dentro do centro de recuperação. Alguém da igreja olhou para mim e disse: você vai para o centro quando souberam que eu ia me recuperar, porque eu saí espalhando para todo Nem as mundo. pessoas mais acreditavam As na sua pessoas não recuperação. acreditavam porque sabia o nível de rebeldia que eu era. Então alguém olhou para mim e disse: você não passa 15 dias no centro de recuperação. E eu passei 2 anos. 2 anos eu passei internada. Você é um exemplo que é possível, sim, né, sair desse mundo das drogas e ter esse grande encontro com Cristo. E você hoje tem um dom lindo. O seu dom encanta e um dom de adoração ao Senhor. O que você poderia dizer para essas pessoas que acham e o que o inimigo coloca na cabeça, que não tem mais jeito, é o fim? O que você poderia falar para eles nesse momento? Sim. Quando eu cheguei no centro de recuperação, eu não sabia ainda dessa minha parte, desse meu lado cantora. Você não conhecia nesse Não, dom? não. E ali, sem caixa de som, com toda humildade, sem microfone, a gente adorando ao nome do Senhor. A própria dona do centro de recuperação olhou para mim e disse: você tem uma voz muito bonita, trabalhe isso. E eu comecei a trabalhar. Depois que eu saí do centro de recuperação, fiz aulas de canto, comecei a conhecer a minha voz, e Deus ali foi me usando e eu fui deixando o Senhor trabalhar na minha vida através do louvor. E eu acho isso muito importante porque a gente olha para a nossa situação, para as circunstâncias, e a gente diz: mas como? O que é que eu vou fazer? Né? Como eu posso ajudar pessoas? Então, todos nós temos um dom. Você precisa descobrir qual é o seu. O meu dom é louvar ao Senhor e eu amo fazer isso. Então, descubra, pergunte a Deus qual o dom que você tem, que Deus ele vai te mostrar e você será um canal de Deus usado para resgatar vidas também. Tem pessoas, Diva, que não se libertam do passado e trazem esse passado como justificativa para não ter um reencontro com o Senhor, porque foram feridos por líderes de igreja, por pessoas dentro da igreja, não conseguem separar pessoas realmente que o nosso foco é Cristo. Como você conseguiu discernir tudo isso e voltar a congregar e estar dentro dos templos adorando ao Senhor? Eu confesso para você que a caminhada com Cristo ela é muito difícil. E se a gente for olhar para o homem, a gente não fica em igreja nenhuma. A verdade é que todos nós somos seres humanos e todos nós somos suscetíveis a erros. Porém, o meu alvo é Cristo. Eu não estou na igreja para olhar para o homem. Eu não estou na igreja para olhar a falha do meu irmão. Eu estou na igreja com um propósito, que é de adorar Jesus. Então, quando você tira o foco do homem, porque o homem é falho, e Perfeito. foca em Jesus, Jesus ele vai trabalhar na sua vida e você não vai ter tempo para focar nas dificuldades do outro, nos defeitos do irmão. Você precisa, na verdade, olhar para você e ter disponibilidade mesmo para trabalhar na obra de Deus, porque muitos até querem trabalhar, agora ter a disponibilidade para realmente se doar é que é difícil. E quando você começou a iniciar e descobrir esse seu dom, e hoje você louva em várias igrejas, Sim. e como foi realmente adorar a Deus em um lugar que antes você poderia ter visto como algo que te machucava? Boa sua pergunta. E difícil, porque a gente não pode esquecer que não é porque alguém que está dentro da igreja é ruim que todo o corpo é ruim. Às vezes, o que está machucado é só a mão, mas a mão que está machucada não define o corpo inteiro. Então, dentro da Muito bom. igreja, assim como em vários âmbitos da sociedade, vai ter pessoas boas e vai ter pessoas ruins. Porém, o meu foco não está nas pessoas. O meu foco está em Cristo. Então, foi dentro da igreja, na comunidade evangélica, que eu me descobri cantora, que eu
me doei verdadeiramente para as coisas de Deus e que eu me encontrei como pessoa. Então, na igreja vai ter, sim, todo tipo de pessoa. Pessoa boa, pessoa ruim. Mas quem sou eu? O que importa é quem eu sou. Eu preciso fazer a diferença. Se o meu irmão não faz, isso é um problema dele. Ele que se resolva com Deus. Eu tenho as minhas experiências pessoais e as minhas perspectivas pessoais com Deus. Então, o que importa sou eu, não o meu irmão. Então, se as pessoas na comunidade evangélica Conseguir discernir tudo conseguissem isso, separar que dentro da igreja, assim como em outras religiões, tem o pessoas joio e o boas e trigo tem crescem pessoas juntos. ruins, vai ficar muito mais fácil a gente lidar com essa situação. Dentre vários milagres que eu tenho certeza que Deus, né, já te proporcionou, qual foi o maior deles? Tirar você do mundo das drogas ou restaurar sua identidade em Cristo? Eu costumo dizer que foram os dois, né? Deus, ele devolveu a minha dignidade, né? A minha identidade que eu não tinha. Inclusive, me comparava muito com as pessoas e sempre achava que eu era pior. Então, eu costumo dizer que o maior milagre sou eu. Às vezes a gente se questiona e diz, mas por que o Senhor não cura mais? Eu não vejo cego enxergar, não vejo mudo falar. Coxo andar? Mas o maior milagre sou eu. Então, quando Amém. eu entendo que o maior milagre sou eu, fica tudo mais fácil. Nós somos curados para curar. A diva hoje, curada, restaurada, se encontrasse a diva, né, há 10 anos atrás, há 20, não sei, em Salvador, vagando, o que é que você diria para aquela diva de antes? Eu sabia que essa pergunta ia ser um pouco difícil, mas se eu encontrasse aquela mulher, né, aquela mulher andando pelas madrugadas na rua, eu diria: aguenta só mais um pouquinho. Você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. Aleluia. Não desista. Tudo isso que você está passando vai servir de experiência para você contar. E essa dor vai se transformar em testemunho. Era isso que eu diria para ela. Diva, quando você está nos altares louvando, adorando ao Senhor, cheia do Espírito Santo, como é que você se sente em saber que muitas pessoas não acreditavam em você, mas você já era escolhida do Senhor? Quando eu estou cantando, eu sinto uma presença muito forte, uma unção que me invade e que me domina a ponto de algumas pessoas até se assustarem. Alguém pode olhar e dizer: nossa, é exagero. Não é Não, você tem uma exagero. presença muito forte no É a altar. presença de Deus, porque eu fui quebrada, eu fui amassada pela mão do oleiro, eu fui reconstruída. Então, quando o vaso ele é quebrado, ele é amassado, ele já passou por vários processos, quando ele está louvando, ele coloca toda a sua dor, toda a sua alegria. Então, é um mix de emoção, né? Quando a gente está louvando. Então, alguém pode olhar e dizer: nossa, é muito exagerado. Não é exagero, é puramente, genuinamente a presença de Deus na minha vida. Tem algum louvor especial que você gosta de meditar, ter sua devocional com o Senhor? Tem um hino de Vanderlei Macedo que diz assim, ó: mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer, do pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome chamar. Eu amo esse Amém, louvor. lindo. Do pó da cinza ele me tirou. Do pó da cinza ele pode tirar você também. E quais são os projetos e os planos da Diva Kadosh? Muitos, né? Graças a Deus fui chamada para louvar. Pretendo continuar trabalhando através das redes sociais, gravando louvores, podcasts, né? E Amém. os nossos projetos hoje são esses, né? Sou formada em Direito, sou bacharel em Direito, estou estudando para tirar a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. E é sobre isso. Continuar na música, continuar estudando, trabalhando muito, até o dia que Jesus permitir. Você tem uma presença muito forte nas redes sociais, onde alcança milhares de pessoas. Qual o seu principal propósito nesse contato, né, com as pessoas? Nas redes sociais eu comecei com humor, fazendo humor. Engraçado que nas redes sociais as pessoas se comparam muito e começam sempre imitando alguém, mas é importante a gente se encontrar a nossa identidade. Então, foi um pouco difícil
A gente começa querendo ser igual a alguém, depois a gente vê que não dá certo, até você se descobrir. E eu comecei com humor. O humor me escolheu, na verdade. As pessoas gostam muito de alguns bordões que a gente fala. Mas hoje eu estou direcionando as minhas redes sociais, estou focando mais no testemunho, no louvor e na palavra, porque eu acredito que foi para isso que o Senhor me chamou. Depois de todos os abusos, superações, perseverança, quem é Jesus para a Diva hoje? Jesus na minha vida, ele é tudo. Eu não sou nada sem ele. Foi através de Jesus que eu superei os traumas. Foi através de Jesus que eu cresci, amadureci como pessoa. Jesus foi o pai quando eu não tinha ninguém. Jesus foi a luz que iluminou o caminho por onde eu passei. Jesus foi aquele que acreditou em mim quando ninguém acreditou. Então, sem Jesus, eu verdadeiramente não sou nada. Hoje eu posso dizer para você, sou inteiramente dependente de Cristo. Aquela menina que não gostava de igreja, que quando a mãe convidava para ir para a igreja, que ela batia o pé, chorava, hoje ama estar na presença desse Deus. Então, Jesus para mim é tudo. E nos conte um pouco, Diva, sua mãe, sua família, vendo a Diva de antes e essa Diva hoje é uma adoradora que louva o Senhor e, como você bem disse, né, faz questão de estar na casa do Pai. Hoje eu posso dizer que a minha família é uma família restaurada, é uma família tratada, é uma família que sabe se comunicar, é uma família unida. E hoje, para eles, verdadeiramente, eles falam: eu me orgulho de você. Eu não acreditava, mas hoje eu posso dizer que Deus verdadeiramente existe. Através da minha vida, as pessoas é capaz de olhar para mim e dizer: eu verdadeiramente vejo Deus na sua vida. Então, minha família hoje é uma família unida, é uma família abençoada, é uma família que hoje tem uma estrutura, até porque quando você sai das drogas e traz essa história, essa carga, né, de testemunho, a própria família é a primeira a dizer: não, verdadeiramente Deus existe. Porque você é uma carta viva. Aí eu posso dizer para você, sou uma carta viva. E minha família hoje se orgulha de mim. Minha mãe mesmo já olhou para mim e disse: minha filha, eu tenho muito orgulho de você, né? Que bênção! Graças a Deus, sou uma mulher respeitada na minha comunidade. Posso entrar e sair, porque verdadeiramente o Senhor, ele nos alcançou e restaurou a minha casa e a minha família. E qual foi a experiência mais marcante? Dentre vários testemunhos que você já proporcionou em várias igrejas, qual foi que te marcou em relação a pessoas que se identificou também com com esse seu passado? Dentro dessas experiências, eu posso citar duas, uma negativa e uma positiva. A maior experiência que o crente pode ter com Cristo é ser batizado com o Espírito Santo, é ser renovada, é ter o toque do Espírito Santo, é você sentir que verdadeiramente Deus é com você aonde quer que você vá, é quando você verdadeiramente abre a boca e você sente que é Deus falando através de você. Então, a maior experiência que eu tive espiritual, e eu posso dizer sobrenatural com Cristo, foi o batismo com o Espírito Santo. Agora, teve uma experiência, minha pastora Nazaré, que eu tive, que não foi muito boa, e isso serve de exemplo para muitas pessoas. Às vezes, nós somos convidados para cantar em alguns locais, e muitas vezes os pastores nos medem pela aparência. E Lê o livro pela capa. uma vez eu fui convidada para cantar, e o pastor bateu no meu ombro e disse: eu não dava nada por você. E aquilo, sabe, me alegrou, mas você verdadeiramente é uma mulher de Deus. Então, assim, essas duas experiências me marcaram bastante no meu ministério. Uma positiva e uma negativa, mas acredito que é normal. A gente precisa passar por alguns processos durante a caminhada para a gente também amadurecer e entender que nem tudo são flores durante a caminhada, mas que com Cristo a gente sempre vai vencer. Esperar o tempo de Deus é fácil, Diva? Não. Esperar o tempo de Deus não é fácil. Às vezes a gente quer criar atalho, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer dar uma ajudinha ali, mas Deus está dizendo: se aquiete, aquieta a tua alma, porque eu vou fazer conforme o meu querer. E conforme o querer de Deus sempre é maior, sempre é melhor, sempre será extraordinário. Então, para viver o extraordinário, eu preciso aprender a esperar o tempo de Deus. E como é a devocional da Diva diariamente para ter sempre esse encontro marcante e fidelizado e com raízes cada vez mais profundas e fortes no Senhor? Nós que temos uma caminhada com Cristo não podemos abrir mão do nosso tempo com Deus, nosso tempo de qualidade com Deus. Eu costumo dizer que atender a agenda é muito bom, mas congregar é melhor ainda. Então eu preciso congregar. Não existe essa de porque eu vou ser crente em casa, não. O crente, o cristão, ele tem que ter uma igreja, ele tem que estar debaixo de uma cobertura, ele tem que fazer
parte de um corpo, e eu faço parte hoje, né, da Assembleia de Deus, congrego na Assembleia de Deus. Nós estamos ali juntos, reunidos, é culto de doutrina, estamos ali, porque crente precisa congregar. Não existe cantor, pregador itinerante que só fica na igreja dos outros, mas esquece de estar na sua. Ter seu tempo de qualidade com Deus. Ter o Ler a seu pastor te Bíblia, orientando. sempre. Pastor, vou estar aqui, está abençoada. Pastor, vou para tal lugar, está abençoada. Então, estar debaixo de uma ordem espiritual é muito importante. A gente vê hoje que isso está muito escasso. As pessoas estão muito independentes, né? Cada um abrindo suas próprias igrejas e fazendo aquilo que eles bem entenderem. Mas, individualmente, a gente precisa, né, ter o nosso tempo de oração, leitura da palavra. Quem gosta de louvar precisa ensaiar os hinos, mudar um pouco o repertório, né? Sair daquele tradicional e às vezes surpreender. A gente precisa ter esse tempo, né? A gente, como cantor, muitas vezes a gente quer cantar sempre os mesmos louvores. Não, experimenta ouvir algo diferente, experimenta aqui ouvir uma mensagem diferente, pregar de forma diferente. Eu costumo falar para meu marido que eu sou a primeira ovelha dele. Ele é pregador e se pregava as mesmas coisas. Eu disse, meu amor, bora mudar um pouquinho? Tá lendo a Bíblia, não? Entendeu? Um Então a renovo. gente precisa se renovar verdadeiramente. Tempo de qualidade com Cristo é tudo. E essas experiências que você teve no internato, você teve alguma oportunidade de retornar e contar a sua história para eles? Sim, várias vezes. O tempo de internação era 9 meses, eu passei 2 anos. Eu saí quando completou 1 ano e 8 meses e fiquei, e ainda vou. Não perdi o contato com esse pessoal, acho que é muito importante. Termina sendo uma É como, missão, né, Diva? é como um cordão umbilical. A gente não consegue, sabe? Desvencilhar. Isso. Então, é uma obra muito bonita que existe até hoje, e sempre que eu posso, eu vou lá levar uma palavra, levar um abraço. Indico, inclusive, pessoas que precisam ser internadas para esse local. A gente E não que tem muitas como. pessoas até desacreditam que esses internatos possam realmente fazer a recuperação, né, das pessoas. Inclusive, eu acredito que o poder público deveria olhar mais. Eu vejo uma mídia muito grande em cima dos traficantes, em cima das facções, mas eu acredito que olhar para o viciado seria também algo importante. Eu não vejo as mídias, grandes mídias, falarem de tratamento para De quem é cuidados. dependente químico. Os centros de recuperações você não vê investimento, você não vê que as pessoas vão lá. Às vezes eu falo assim, sua igreja, você que está criticando, né, determinadas obras, sua igreja, quantas vezes no ano visita o centro de recuperação? Faz caravana, leva a cesta básica. Então, é necessário um assistencialismo muito maior. Esse olhar para o dependente químico, ele é necessário. Não focar apenas no tráfico, né, Mas na na pessoa. repressão, né, não focar apenas no tráfico como o problema central, mas olhar com amor e com carinho e cuidado para o dependente químico. A gente precisa cuidar do problema pela raiz. Quantas pessoas estão em Salvador nas ruas jogadas? E as pessoas passam e são indiferentes a ela, né? Então a gente precisa cuidar mais dos dependentes químicos, com certeza. Porque tem jeito. Ali tem pessoas que abandonaram faculdades, pessoas que saíram do trabalho. Abandonaram famílias. Então, às vezes, nós com o olhar preconceituoso, vai olhar para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e vai dizer, é só mais um mendigo, é só mais um morador de rua. Mas aquela pessoa ela tem uma história de vida para contar. Que às vezes está precisando só de um abraço. Às vezes o dependente químico ele está precisando só de uma ajuda, um socorro. E esse socorro ele não está vindo por parte da sociedade. Isso é muito triste. É, que passa a ver como algo comum e que não é. Diva, quando você está ministrando ali o louvor no altar, há um grande mover do Espírito Santo e várias pessoas são batizadas no Espírito Santo. Como é conduzir esse momento tão espiritual? A Deus sempre, a Deus a honra, a glória. É Deus na minha vida, é a presença dele real na minha vida. E isso a gente só consegue com algo muito interessante chamado obediência e renúncia. Se o crente não renuncia às suas vontades,
ele não consegue alcançar níveis maiores de adoração. Ele não consegue alcançar níveis maiores da presença de Deus. Só tem acesso à presença do Senhor. Por isso eu gosto muito do Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então eu preciso habitar. Eu habito em E Deus. quem habita mora, não Então, se faz passagem. Eu obedeço, eu renuncio às minhas vontades, e ali, quando eu estou no altar adorando ao Senhor, que eu vejo aquelas pessoas se alegrando em Deus, eu vejo verdadeiramente a manifestação real do Espírito Santo de Deus na minha vida. E isso a gente só consegue isso verdadeiramente obedecendo a palavra do Senhor. Você teve vontade em fazer algo e o Espírito Santo completamente barrou e você obedeceu? Deus me usa em revelação, mas eu tenho muito medo e respeito, e eu não costumo entregar essas revelações. Deus me usa e é muito difícil, porque eu digo, não, Deus, eu vou fugir disso aqui. Eu tenho pedido a Deus para não me mostrar, para não me falar, porque hoje existe uma banalização muito grande nas redes sociais e uma comercialização muito grande em cima dos dons. Em cima dos dons espirituais. As pessoas, elas revelam o que elas querem, CPF, endereço, acreditam que isso vai mudar a vida das pessoas quando não vai mudar. Então, quando Deus te mostra algo que é verdadeiramente pertinente à vida de alguém, você até fica se acovardando, porque tá tudo tão banal, e eu digo, Deus, esse dom aí eu não quero, mas Deus, ele me usa em revelação. Mas eu tenho dito, Senhor, dá esse dom para outra pessoa, me deixa só no louvor. Mas quando é muito forte, muito impactante, eu consigo entregar ali no ouvido da pessoa, nada também público, que eu não quero que ninguém fique filmando, nem postando essas coisas, porque não é isso, assim, o mais importante do evangelho, né? É você entregar a revelação, não. É eu estar ali louvando e através do louvor que Deus possa me usar para ganhar vidas e que as vidas possam ser impactadas através do louvor. Restaurar pessoas. Com certeza. Através. O objetivo é esse. Diva, deixa uma grande mensagem para todos os nossos ouvintes que acompanharam e ficaram aqui ouvindo a sua história de fé, de superação. Então, gostaria que você deixasse algo muito forte para eles. A mensagem que eu deixo de esperança para quem está nos assistindo é: a árvore ela pode estar até cortada, mas se ela estiver plantada junto a ribeiros de água, tem vida, tem solução. Alguém olhou para mim e disse: não tem mais jeito, está acabado. Mas Jesus chegou e mudou o quadro. Então eu profetizo que assim como eu revivi em Cristo, você também pode reviver. Basta você reconhecer, querer, dar o primeiro passo e entregar a sua vida a Jesus, porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus ele deu Jesus para morrer em uma cruz, para salvar a minha e a sua vida. Então, não acredite nas vozes estranhas. Acredite no projeto que Deus escreveu para a sua vida, porque assim como Deus transformou a minha história, ele também tem algo novo para você. Queridos, tivemos essa oportunidade de entrevistar essa grande mulher de Deus, Diva Kadoshi, com a sua história de vida, de fé e de superação. Continue conosco e até o próximo episódio.